Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para o nosso segundo vídeo da série Mulher de Deus, tá? E hoje a gente vai falar sobre ter um coração firme na palavra de Deus. A gente precisa extrair, né, dia a dia da palavra de Deus tudo aquilo que é necessário para o nosso viver, para o nosso agir, né? A palavra desse estudo de hoje é Jeremias 17:8, que diz: porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Nós precisamos ter raízes, né? Raízes fincadas na palavra de Deus, na verdade de Deus. As nossas raízes espirituais, elas são subterrâneas, invisíveis aos outros, né? A nossa vida íntima, oculta e secreta com Deus, ela é feita longe da visão das outras pessoas, né? Aqui a gente está no Clube da Devocional, então a gente vai abordar temas que tenham a ver com a nossa intimidade com Deus, né? E criar raízes na palavra de Deus tem tudo a ver com essa vida devocional, essa vida secreta de entrega ao Senhor, né? A gente pode comparar como um iceberg. Um iceberg, ele é como se ele fosse dividido em 7 partes e apenas uma parte aparece fora da água, as outras 6 partes estão submersas. Os marinheiros, os navegadores experientes, eles temem o iceberg, porque eles sabem que existe uma grande parte dele submersa na água que eles não conseguem ver. Então, assim deve ser a nossa vida íntima, espiritual com Deus, né? Deve ser secreta. As pessoas devem olhar para a gente e entender que a gente tem uma vida de devoção com Deus, né? E saber que existe uma profundidade bem maior que não é exibida quando nós estamos com as pessoas, tá? Quanto mais tempo diário você passa só, silenciosamente com Deus, em reflexão, oração, estudo e programação, em preparação, maior será o impacto, a eficiência e o poder da sua vida vista pelos outros, ou seja, você vai poder ajudar mais, impactar mais, porque o que aparece para os outros, na verdade, foi conquistado no secreto, né? Tem uma frase aqui que estava no livro que fala assim: o impacto causado no seu ministério está na proporção direta do tempo que você passa longe das pessoas e junto com Deus, né? Eu digo o seguinte, que a gente só pode dar aquilo que a gente recebe, e a gente só pode receber se a gente buscar, né? Então a gente só pode passar algo para alguém se a gente recebeu antes, né? Para crescer em comunhão com Deus, devemos dizer não às coisas erradas, aos pecados, mas principalmente também para coisas agradáveis, lucrativas e boas, mas que nos atrapalham e nos afastam do propósito e dos deveres que nós temos com Deus, tá? O talento se desenvolve na solidão. O talento da oração, o talento da fé, da meditação, de ver o invisível. O caráter cresce na corrente da vida cotidiana. Essa é uma frase de Henry Drummond, que está presente no livro A Maior Coisa do Mundo. Fica aí um livro para a gente ler, né? E essas raízes, para que servem essas raízes, né? Essas raízes são para se aprofundar, né? Quando nós tiramos um tempo para estar com Deus, no estudo, na oração, nós recebemos dele, né? Nós aprofundamos o nosso relacionamento com ele, somos nutridos, alimentados, a nossa saúde espiritual ela é abastecida, né? O nosso crescimento espiritual. Então, a gente troca a nossa fraqueza pela força de Deus, né? A autora do livro, ela diz que esse tempo com Deus é considerado para ela como uma grande troca, onde ela troca o cansaço dela pela força de Deus, a fraqueza dela pelo poder de Deus, a escuridão pela luz de Deus, os problemas pela solução de Deus, os fardos pela liberdade que há em Cristo, as frustrações pela paz de Deus, a agitação pela calma do Senhor, né? A esperança que ela tem pelas promessas, as aflições pela sabedoria, a dúvida pela garantia. Nossa, eu nem entendi o que eu escrevi aqui, mas é garantia. O nada pelo tudo, o temporal pelo que é eterno e o impossível por aquilo que é possível, porque a Deus tudo é possível, né?
As raízes também são necessárias para armazenamento. A gente deve buscar a Deus em todo o tempo, sempre, em constância, né? Porque aí a gente vai estar enchendo o nosso reservatório. E quando chegar os dias difíceis, os dias maus, a gente tem algo estocado para nos fortalecer. Porque tem dias que a gente não vai conseguir buscar tão intensamente, mas aquilo que você já buscou anteriormente está no seu reservatório e vai te ajudar a ir para frente, tá? Raízes também, na verdade de Deus, são definitivamente necessárias como reservas para tempos tempestuosos, tá? Precisamos de raízes também para apoio, né? Uma árvore, ela precisa, se ela é uma árvore que você visivelmente vê uma copa dela bem grande, então a raiz dela é profunda, porque se ela não tiver uma raiz profunda, aquela copa vai tombar a árvore. Então a gente precisa ter raízes firmes e saudáveis, né, na palavra de Deus, porque aí nenhum vento vai nos derrubar, certo? Bom, vimos um pouquinho sobre essa parte das raízes, mas como que nós podemos nos tornar uma mulher forte e notável na presença de Deus, né? Uma mulher de Deus? Tem aqui alguns pontos que eu vou passar para você. O primeiro é desenvolver o hábito de se aproximar de Deus. Nós precisamos todos os dias nos aproximar de Deus, meditar na sua palavra, ter um tempo de oração, entregar tudo que nós temos, que nós precisamos diante do Senhor, né? A gente precisa ser firme nesse tempo, tá? A gente precisa tomar a decisão de ter um tempo com Deus. Eu falo que o maior inimigo que a gente tem somos nós mesmos, porque todo ser humano tem as mesmas 24 horas, por que algumas pessoas são muito produtivas e outras não? Isso tem a ver com a sua escolha, você precisa determinar, separar esse tempo com Deus, buscar, colocar que você não vai dar um passo sem que a mão de Deus esteja com você, né? Então, isso tem que estar dentro da sua vontade e nas suas atitudes, e é um esforço diário que você tem que fazer, você tem que vencer. Ninguém pode fazer isso por você. Deus já está esperando você no lugar secreto. Basta que você dê o passo para ir até lá e ter essa comunhão com Ele, tá? Desenvolver o hábito de aproximar-se de Deus definitivamente ajuda a tornar nossa vida devocional o que nós precisamos que ela seja e o que Deus quer que ela seja. Então, nós precisamos tomar essa decisão e ser firmes até o fim, tá? Segundo ponto, reservar um tempo pessoal para fazer essa aproximação com Deus, né? Esse tempo é você que vai determinar, mas você precisa tirar um tempo do seu dia para ter essa comunhão, essa conversa com Deus, para você conseguir ouvir a voz dele. Quanto mais você desenvolver esse processo, mais fácil vai ser para você reconhecer quando Deus está falando com você, quando uma coisa é legal, quando não é. É intimidade. É igual você ter um amigo, uma amiga. Você não sabe tudo dessa pessoa na primeira vez que você conversa com ela. Conforme você vai desenvolvendo o relacionamento, você vai sabendo as preferências dessa pessoa, qual seria a reação dela, e assim é o nosso relacionamento com Deus, tá? Nesse quesito de reservar um tempo para Deus, você precisa se atentar a algumas coisas. Primeiro, quando? Você precisa definir um tempo, um momento do seu dia que você pode se dedicar para estar na presença de Deus. Como eu falei no vídeo anterior, não adianta você já separar uma hora de cara se você nunca fez isso. Começa com períodos menores e vá aumentando à medida que você vai tendo mais comunhão com Deus, tá? Outra coisa, onde? Defina um local. Eu gosto muito do local onde eu tô aqui, que é o sótão, um lugar onde eu fico sozinha para ter a minha comunhão com Deus. Mas às vezes eu acordo de madrugada e se eu subir aqui eu vou acordar cachorro, vou acordar as outras pessoas, às vezes eu fico na minha própria cama tendo um tempo de conversa com Deus. Então é bom você definir um local, né? Mas o importante é você saber que Deus está com você o tempo todo. E no carro você pode falar com Ele. Se você passa muito tempo no trânsito, esse é um bom local e um bom horário para você ter uma comunhão com Deus, né? O que mais pode te ajudar nessa comunhão com Deus, tá? Ter uma Bíblia, ter um caderno para anotar, marcador de texto, post-it, tudo aquilo que vai ajudar você a fixar a sua mente na palavra de Deus, na sua oração. Eu, por exemplo, quando eu comecei a desenvolver a vida devocional com a oração,
que é uma coisa que eu gosto, mas que eu tinha muita dificuldade porque minha mente ficava divagando. Eu criei um caderninho de oração, porque ali eu colocava por tudo que eu precisava orar e era mais fácil para mim me focar, tá? Então cada um tem as ferramentas que quer. Tem muitas pessoas que encontraram no Bible Journal, que são aqueles desenhos na Bíblia ou no caderninho devocional, algo que prende a atenção deles. Então cada um tem um mecanismo que pode desenvolver para deixar mais gratificante esse momento com Deus, tá? Todo cristão pode e deve ter um tempo realmente a sós com Deus. Pensar em ter Deus todo só para mim e saber que Deus me tem todo só para Ele. Esse tempo com Deus é como se só existisse vocês dois, né? Eu e Deus, Deus e eu. Eu sou dele e ele é meu, né? Então é isso que Deus espera quando a gente está no secreto com Ele. E o terceiro ponto, que é sonhar em ser uma mulher segundo o coração de Deus. Às vezes a gente se frustra muito na nossa vida, a gente tem sonhos, esses sonhos acabam não se realizando e em alguns momentos a gente pode passar um tempo de frustração, mas é importante sonhar, né? Então você tem que se motivar, tem que desenvolver seus sonhos, tem que colocar metas, objetivos, para que você consiga caminhar para frente no crescimento espiritual, né? Você precisa despertar para andar com Deus diariamente e isso é um assunto urgente, né? Cada dia que você passa longe da presença de Deus é um dia menos de poder, de vitória para a sua vida, tá? Vamos fazer um exercício, tá bom? Estamos começando esse estudo aqui. Descreva aí em algum lugar um caderninho que talvez você esteja anotando tudo que a gente está falando. Descreva a mulher que você quer ser espiritualmente no fim desse ano. Defina metas do que você quer fazer. Por exemplo, ano passado eu determinei que eu ia ler a Bíblia inteira no ano, num plano de leitura bíblica que eu separei para fazer. E eu consegui. Isso foi assim maravilhoso. Teve dias que foi muito difícil, teve dias que eu não consegui ler, eu tive que ler no outro dia, mas no fim do ano eu eu consegui fazer aquilo que eu defini no começo, que era ler a Bíblia toda no ano, né? Então defina metas, né? E depois escreva a mesma situação, só que para daqui a 10 anos. Você precisa projetar, né? Para que Deus possa usar a sua vida, tá? Vou deixar aqui um versículo para vocês, Provérbios 4:23. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O nosso coração é algo muito importante para Deus, porque a intenção do coração, ela se torna em atos, né? Então vamos colocar o nosso coração disposto a fazer tudo aquilo que agrada a Deus, né? Você decide se você vai ser uma erva que quando sair o sol seca e murcha, ou se você vai ser um carvalho com uma raiz bem profunda plantada que não vai se abalar. Amém? Deus vai levar você onde você quiser e tão rápido quanto você deseja ir. Então tudo está na sua mão. Deus nos deu livre-arbítrio. Você só vai ser essa mulher que você projetou se você se dispor a fazer isso, né? Deus, ele não vai tomar a sua vida e fazer coisas que você não quer fazer. Ele é educado, o Espírito Santo é educado e Deus nos deu livre-arbítrio para que a gente possa definir essas coisas, tá? Então imagine o tipo de transformação que acontecerá no seu coração se você passar tempo ou mais tempo a cada dia aproximando-se de Deus, por meio da sua palavra, tendo a certeza de que isso é um valor eterno, né? Proponha no seu coração gastar mais tempo perto do coração de Deus, mais tempo com a sua palavra. É isso aí então, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!